Queridos, vamos abrir a palavra mais uma vez. Evangelho de Jesus, conforme o evangelista Mateus, no capítulo 2. Mateus, capítulo 2, nós vamos ler versículos 1 a 12. Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. Convido os irmãos para que mais uma vez leiamos de forma alternada a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não é de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairás o guia, que irá de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisa-me, para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltar à presença de Herodes, representavam por outro caminho a sua terra. Amém. Que Deus abençoe e aplique sua palavra em nossos corações. Convido vocês a curvarem as cabeças mais uma vez. Vamos pedir que Deus fale conosco através da sua palavra. Enquanto os irmãos estão em atitude de oração, convido a nossa irmã Miriam para que juntos entoemos um cântico de adoração ao nosso Deus. Oremos mais uma vez, assim como os irmãos estão. Pai querido, nós te damos graças porque estamos em tua casa e é tão bom estar neste santo lugar. Já temos sido abençoados, ó Deus, através destes momentos de louvor, de adoração, de gratidão. Agora queremos pedir de modo muito especial que fales conosco através da tua palavra, Senhor. Sabemos que tu a designaste para um propósito nessa noite. Que este propósito prospere em tuas mãos, ó Deus, e que este teu servo seja mero instrumento nas mãos do Senhor. Mero instrumento, ó Deus, do teu Espírito, para falar aquilo que vem ao encontro das necessidades dos teus filhos. Alimenta-me, Senhor, alimenta o teu rebanho nesta noite, que nós possamos contemplar a tua glória, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Voltem a abrir, se já fecharam, Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. Meus amados, nós estamos a poucos dias da celebração do nascimento de Jesus. Vamos celebrá-lo ainda nesta semana. Não é porque nós acreditamos que Jesus nasceu nessa data específica. Muito provavelmente Jesus não tenha nascido nesta época. Mas celebramos o nascimento de Jesus porque o nascimento de Jesus é um divisor de águas. É um divisor de águas na história da humanidade, é um divisor de águas na história da igreja, e é um divisor de águas na minha vida e na sua vida de modo particular. E então faz-se necessário que olhemos para os textos bíblicos que falam sobre o nascimento de Jesus e busquemos neles as inesgotáveis lições que Deus tem
a nos ensinar. A palavra de Deus, meus amados, isso Ele nos garante, é viva, é verdadeira. E sempre é possível aprender as lições preciosas que Ele nos tem a ensinar através desse livro santo. Com esta perspectiva e pedindo a ação do Espírito Santo sobre nós, eu convido a análise deste texto da palavra de Deus. E eu quero destacar, meus amados, uma primeira verdade desse texto: a revelação natural que conduz os homens a Jesus Cristo. A revelação natural que conduz os homens a Jesus Cristo. Esse capítulo começa nos informando alguns aspectos históricos referentes à vinda de Jesus Cristo. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Capítulo 2, versículo 1. E de pronto nós somos levados a perguntar: como é que os magos do Oriente sabiam sobre Jesus? A resposta que esse texto nos dá é que eles viram a sua estrela e eles vieram para adorá-lo. E alguns então, apressadamente olhando para esse texto, afirmam que a astrologia está ensinada aqui e que é possível pelos fenômenos celestiais descobrir fatos históricos. Mas será que a Bíblia dá respaldo para isso? Obviamente não, de forma nenhuma, meus queridos. A Bíblia, em Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 14, inclusive condena a prática da astrologia. Mas como então compreender essa informação que os magos ou os sábios tinham sobre o nascimento de Jesus? Quem eram estes magos? De onde exatamente eles vieram? O termo magos, ele pode ser também utilizado para designar sábios. E conforme os estudiosos, há algumas hipóteses sobre a região de onde vieram estes magos. A primeira hipótese é que eles vieram da região onde se situavam as tribos medos. Heródoto defende essa hipótese. E ele diz: os medos eram estudantes de astrologia, eram interessados em religião e pesquisavam a influência da religião na vida dos homens. Então, segundo Heródoto, possivelmente estes sábios ou magos procediam da tribo dos medos. Uma segunda hipótese é que eles eram provenientes da região da Pérsia. Escritores antigos como Clemente de Alexandria, Diodoro de Tarso, Crisóstomo, Cirilo de Alexandria, dentre outros, defendiam que estas pessoas da Pérsia tiveram contato com os judeus e com a esperança messiânica dos judeus, porque os judeus desde o século VIII foram dispersos por diversas regiões, dentre elas a Pérsia. E então estes estudiosos afirmam que, possivelmente, estes sábios tiveram contato com judeus, tiveram contato com a experiência messiânica e por isso procederam desta região para adorar a Jesus Cristo. Outros, uma terceira hipótese, afirmam que eles vieram da Caldeia. Orígenes defende que eles eram caldeus ou babilônicos. E então ele defende que estes sábios tiveram contato com a esperança messiânica através de Daniel e através dos seus 3 amigos que tiveram influência real naquele reino. E tendo contato com essa experiência messiânica, sabiam de Jesus e vieram a Jerusalém, e vieram a Belém para adorá-lo. Mas outra questão importante, uma vez estabelecidas as hipóteses sobre a procedência dos magos, é a seguinte: como, através de uma estrela, eles ficaram sabendo do nascimento de Jesus Cristo? Em Números 24:17, há uma profecia sobre Jesus que diz o seguinte: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá os filhos de Sete. Ora, esse texto era conhecido como um texto messiânico entre os judeus, e possivelmente os judeus
entrando em contato com outros povos, divulgaram, disseminaram esta experiência messiânica através da citação deste texto. Também, Daniel capítulo 9, versículo 5, Jesus é chamado de um que deveria se manifestar. Queridos, estas profecias não eram uma particularidade dos judeus. À medida que eram dispersos, eles compartilhavam desta esperança, a vinda do príncipe, a vinda do rei, a vinda de Jesus. Agora, meus amados, a questão ainda que nos preocupa é: seria essa estrela uma estrela qualquer? E pela leitura das estrelas, os sábios vieram até Belém para adorar a Jesus? Já observamos o quão improvável é esta possibilidade. Seria um fenômeno específico, dado por Deus ou criado por Deus, para que através deles aqueles homens, aqueles sábios, fossem guiados até onde Jesus estava? Creio que se trata de um fenômeno especial, uma revelação dada por Deus de modo muito particular àqueles homens. Interessante pensarmos que Deus não se contradiz em sua palavra, meus amados. Se a astrologia é condenada lá em Deuteronômio, Deus não usaria dessa sábios que vieram do Oriente. Portanto, cremos que Deus criou um fenômeno específico para, através desta revelação natural, conduzir estes homens, estes sábios, aos pés de Jesus. E é interessante observar como a revelação natural de Deus proclama a glória de Deus. Lá no Salmos número 19, somos informados que os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia a obra das suas mãos, que um dia faz declaração a outro dia, que uma noite mostra sabedoria a outra noite, que não há linguagens, que não há palavras, que deles não se ouve nenhum som, mas que a voz de Deus através da natureza é ouvida até os confins da terra. E o apóstolo Paulo vai dizer algo semelhante em Romanos capítulo 1, versículo 20. Ele diz que os atributos invisíveis de Deus, bem como o seu eterno poder, são claramente perceptíveis através daquilo que Deus criou. E por isso os homens, quando negam a existência de Deus e do seu poder criador, se tornam indesculpáveis. É evidente que a revelação natural, ela não é salvadora, mas ela pode conduzir pessoas aos pés de Jesus Cristo. Quantas pessoas, ao contemplar as obras de Deus, se admiram delas? Quantas pessoas, ao contemplar a perfeição, a beleza com que as coisas são criadas, com que as leis são estabelecidas na natureza e no universo, chegam a admitir que há uma mão invisível que governa, que sustenta e que preserva tudo isso? Quantas pessoas, se honestas, através do uso da ciência, chegam à conclusão de que há, sim, um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas? Pois Deus usa, meus amados, estas coisas para conduzir as pessoas aos pés de Jesus Cristo. E é possível que entre aqueles que estão me ouvindo, haja pessoas que ainda não vieram até Jesus para adorá-lo, não se prostraram aos seus pés, reconhecendo-o como o enviado de Deus para a salvação do mundo. Não se aproximaram dele, acreditando nele como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o primeiro convite que esse texto nos faz é olhar para aquilo que Deus fez, para as obras de suas mãos, para a glória que nelas estão estampadas, e reconhecer que há um Deus todo-poderoso, glorioso, majestoso, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que governa todas as coisas e que providenciou um remédio necessário para o maior mal da humanidade, que é o pecado. Portanto, o primeiro convite que esse texto nos faz é: contemple o Deus Criador, que fez todas as coisas, sustenta e governa, e o Deus que enviou o seu Filho. Seja conduzido, seja guiado através desta revelação aos pés de Jesus. Mas há um segundo ponto que esse texto nos diz. Primeiro, a revelação natural nos conduz a Deus. O segundo, a revelação especial nos conduz a Deus e a Cristo. Meus amados, é interessante observar como a revelação de Deus, ela se mostra muito clara ao longo da história. E como a graça de Deus também é abundante
ao longo da história. E eu quero convidar a sua atenção para o texto que antecede esse, capítulo 1, versículos 1 a 17. Esse texto registra a genealogia de Jesus Cristo. E alguém pergunta, o que podemos aprender com a genealogia, com uma série de nomes? Podemos aprender muitas coisas, meus amados. Nesta genealogia acontece algo incomum nas genealogias, especialmente nas genealogias de reis. São citadas 4 mulheres. Observem comigo. A primeira delas é Tamar, capítulo 1, versículo 3. A segunda é Raabe, capítulo 1, versículo 5. A terceira é Ruth, capítulo 1, versículo 5 também. E a quarta é Betseba, capítulo 1, versículo 6. Ora, a citação de mulheres era muito incomum nas biografias. E é interessante observar que estas 4 mulheres não eram dignas de figurar nas genealogias de reis. Vamos voltar os nossos olhos para estas personagens. Tamar era esposa de um dos filhos de Jacó, que faleceu. Era costume naquela época, quando falecia um dos filhos, dar-se um outro filho, para que através dele a descendência do seu irmão fosse suscitada. Ora, Tamar ficou viúva e não lhe foi dado o irmão do seu esposo. Ela então se disfarçou como prostituta, teve relações sexuais com Jacó e através dele concebeu um filho, a quem foi dado o nome de Pérez. Raabe era a prostituta que acolheu os espias quando estes foram espiar a cidade de Jericó, e que teve a sua vida e a vida da sua família preservada, porque creu no Deus de Israel. Ora, Raabe se tornou mãe de Boaz. Ruth foi a moabita que, quando da morte do seu marido, recusou-se a voltar para a sua terra e para os seus deuses. Antes acompanhou Noemi até a sua terra. E então, casando-se com Boaz, gerou a Obed, bisavô do rei Davi. E Betseba foi aquela com a qual o rei Davi adulterou, e que depois do assassinato do seu marido, foi tomada como esposa do rei, dando-lhe Salomão como filho. Notem, meus irmãos, o quão incomum era a citação de mulheres na genealogia, mas o quão incomum é a situação de mulheres, especialmente as descritas nestas experiências e com estas experiências. Mas por que isso está registrado? Para demonstrar que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E notem, para demonstrar que Deus pode escrever novas histórias a partir de histórias destruídas na vida daqueles que a eles se achegam e que deles se aproximam. Aos magos, Deus usou um meio natural para levar-nos a Jesus. Mas, meus queridos, não só a natureza proclama a glória de Deus e conduz as pessoas aos pés de Jesus, mas muito especialmente, salvadoramente, a Bíblia. Note que isso também é ensinado nesse texto. Herodes, quando ficou sabendo da visita dos sábios e do desejo daqueles sábios de adorar o recém-nascido rei dos judeus, fez algo peculiar. Ele foi procurar os principais sacerdotes e os escribas e perguntou a eles o que diziam as escrituras sobre Jesus Cristo, onde é que ele deveria nascer. E os escribas e sacerdotes estavam muito bem informados. Citando Miqueias, capítulo 5, versículo 12, eles disseram: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os dias antigos, desde os dias da eternidade. Mateus capítulo 2, versículo 6, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Portanto, meus amados, se eu e vocês olharmos para as Escrituras,
De modo muito especial, as escrituras do Antigo Testamento, elas falarão muito sobre Jesus. Elas proclamarão muito sobre a vinda do Messias. Elas anunciarão claramente o nascimento do Salvador dos homens. Elas anunciarão em detalhes o ministério de Jesus Cristo. Elas demonstrarão que ele haveria de vir como Cordeiro de Deus para entregar a sua vida pelo pecado da humanidade. Note o cuidado de Deus ao revelar-se através da natureza e através da sua palavra. Notem o plano de Deus ao revelar-se através da natureza e através da sua palavra, para que nós não fiquemos sem testemunhas, para que eu e você sejamos levados aos pés de Jesus Cristo e para que nós nos tornemos indesculpáveis se o rejeitarmos. A vinda de Jesus, a sua realeza, o seu ministério são claramente perceptíveis e descritos em detalhes no Antigo Testamento. De tal forma que todos quantos o conheciam através das Escrituras poderiam sim adorá-lo e prostrar-se aos seus pés. Mas há uma terceira coisa que esse texto nos ensina: a revelação de Deus e as respostas humanas. E eu quero convidá-los a perceber os três grupos existentes nesse texto e as três respostas específicas que estes grupos dão à revelação tanto natural quanto especial dada por Deus. E a questão que se impõe a mim e a vocês tendo a revelação de Deus sobre Cristo tão clara, tão perceptível, sabendo nós que Ele é o enviado de Deus para a nossa salvação, qual a resposta que nós temos dado? Como nós temos respondido a tão grande luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem? Convido vocês a observarem os três grupos. Não citaremos na ordem que aparecem, mas são três grupos descritos aqui. O primeiro grupo são daqueles que conhecem suficientemente sobre Jesus, mas desejam destruí-lo. Este grupo é representado por Herodes. Meus amados, a revelação bíblica não era desconhecida de Herodes. Herodes é descendente dos edomitas, portanto descende do tronco abraâmico. Herodes se dizia adepto do judaísmo. Ainda muito jovem, ele se tornou governador da Judéia. Era capaz, era astuto, mas era também tremendamente cruel. Ele destruiu os grupos guerrilheiros que tentavam assaltar a Judéia. Ele se tornou um exímio cobrador de impostos para os romanos e também se tornou um pródigo construtor, construindo belas cidades e grandes fortificações. Mas ao mesmo tempo que era inteligente, astuto, corajoso, eloquente, ele também era arrogante, egoísta e morbidamente desconfiado das pessoas que queriam aspirar o seu trono ou o seu lugar. Os judeus odiavam Herodes. Embora ele se dissesse judaizante, eles acreditavam que isso era uma farsa. Herodes se dizia judaizante para manipulá-los. Notem, meus amados, que ele era descendente do tronco abraâmico. E sendo judaizante, ele estava suficientemente familiarizado com as Escrituras. Tanto é que quando os magos falaram de um rei nascido dentre os judeus, ele foi consultar justamente aqueles que conheciam mais do que ele as Escrituras para saber exatamente onde nasceria Jesus. E olha que hipocritamente, politicamente ele diz: eu quero saber onde nasceu para adorá-lo. Eu também quero adorá-lo. Mas a Bíblia diz, a sua intenção não era esta. A sua intenção era destruir a Jesus Cristo. Tanto é assim que depois somos informados pelos textos sequentes que ele ordenou a matança de todos os meninos nascidos em Belém, para desta forma tentar atingir ao rei dos judeus que havia nascido naquele lugar. Capítulo 2, versículos 16 e 18. Meus queridos, Herodes representa todos aqueles que ainda nos nossos dias, apesar de conhecerem a Jesus, apesar de ter evidências de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele é o Messias, de que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ainda procuram destruí-lo. E há muitos nos nossos dias
que não suportam a fé cristã, que não suportam a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, que não suportam as boas novas de salvação. Há muitos que, além de descrer, se sentem incomodados com aqueles que creem. Em que grupo nós estamos? Neste grupo? Daqueles que, apesar de conhecer, de ter familiaridade e de saber muito, não somente descreem, renegam, rejeitam, mas tentam de todas as formas e através de todos os artifícios destruir essa inegável evidência? Há um segundo grupo, é daqueles que conhecem detalhes, tudo quanto as Escrituras dizem sobre Jesus, sobre o Messias. E esse grupo é representado aqui pelos sacerdotes e pelos escribas. Eles sabiam tudo, em detalhes, e eram capazes de citar de cor estes textos. Como vimos, eram capazes de proclamar esta esperança messiânica dentre os povos dos quais eram dispersos. Não eram ignorantes sobre o assunto. No entanto, estes, por causa do seu status, por causa da sua religiosidade, por causa da posição que ocupavam dentre os romanos, se recusaram a reconhecer a Jesus como Messias, se recusaram a reconhecer a Jesus como Salvador, se recusaram a dar ouvidos à voz de Deus que falava através de Jesus Cristo. Se recusaram, foram rebeldes, voltaram as costas, o entregaram à morte, o crucificaram. Meus queridos, quando nós conhecemos o que as Escrituras dizem sobre Cristo, mas viramos as costas e tratamos Jesus como alguém que não tem relevância, não tem importância, não tem significado para as nossas vidas, nós não estamos sendo melhores do que estes escribas e fariseus. Nós estamos rejeitando aquilo que está muito claro diante de nós, muito palpável aos nossos olhos, tremendamente visível ao nosso entendimento. Nós estamos rejeitando ao grande e maravilhoso Salvador. Quando Jesus se apresentou, os escribas e fariseus o recusaram, e são inúmeras e inúmeras as vezes que as Escrituras nos apresentam tais personagens, tentando colocar Jesus à prova, tentando achar contradição em Jesus, acusando-o injustamente de ser pecador, acusando-o injustamente de transgredir a lei, acusando-o injustamente de ser injusto. Notem, meus amados, talvez possamos estar dentre estes. Familiaridade com as Escrituras, familiaridade com a religião, apego à tradição recebida dos antigos, não conduz ninguém à salvação, não conduz ninguém a ter os seus pecados perdoados, não conduz ninguém a ser redimido, não conduz ninguém a ser salvo. É preciso prostrar-se aos pés de Jesus, é preciso adorar a Jesus, é preciso reconhecê-lo como Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo, é preciso reconhecê-lo como Salvador, é preciso ter esta experiência pessoal. E por fim, há um terceiro grupo, é o daqueles que, embora tivessem poucas informações sobre o Rei dos Judeus, o reconheceram quando ele se manifestou. E não somente reconheceram, se alegraram e, prostrado aos seus pés, o adoraram. Esse grupo é tipificado pelos magos ou pelos sábios que vieram do Oriente. Olha que interessante, a contradição. Herodes, que conhecia a tradição judaica, ele se dizia judaizante, quis matá-lo, quis destruí-lo. Os sacerdotes e escribas, que tinham todas as múltiplas informações possíveis sobre Jesus, sobre o Messias, com riqueza de detalhes, o rejeitaram. Mas eis que esses gentios, estes sábios, vindo de tão longe, reconheceram a Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se alegraram com a manifestação de Jesus Cristo, prostrado aos pés de Jesus Cristo, o adoraram com intenso júbilo e, abrindo dos seus tesouros, ofereceram aquilo que eles tinham de melhor: ouro,
incenso e mirra. Concluindo, meus amados, Deus se revela e Deus se revelou ao mundo. O evangelista João diz que ele é a luz que, vindo ao mundo, ilumina a todos os homens. Nada está oculto, tudo está revelado, tudo está claro aos nossos olhos, aos meus olhos e aos teus olhos. Mas a questão é como nós temos reagido diante desta tão grande luz. Como nós temos reagido diante desta maravilhosa manifestação. Como nós temos reagido ante a sua glória manifesta entre nós. Como aqueles que, embora conhecendo, tentam destruir qualquer convicção, qualquer sentimento religioso que porventura venha a brotar no seu coração. Como aqueles que tentam destruir o cristianismo, comparando-o com uma das muitas religiões ou como uma das muitas filosofias de vida existentes. Como aqueles que tentam destruir, minimizando os seus efeitos e o seu poder na vida daqueles que por eles são alcançados. Ou será que nós estamos dentre aqueles que conhecem desde longa data, e conhecem de cor e salteado, e são capazes de citar com proficiência todos os versículos a ele referentes, mas este conhecimento teórico, intelectual, ainda não penetrou o coração, ainda não transformou a vida, ainda não fez de nós novas criaturas, ainda não nos impactou a ponto de refazer a nossa história e construir uma nova história em nós. É possível que a familiaridade com as Sagradas Escrituras, é possível que com o fato de eu ter procedido de uma família cristã, ou ser filhos de pais crentes, tenha feito com que eu não dê atenção suficiente à minha necessidade de ter uma experiência real com Jesus. E talvez, à semelhança dos escribas e fariseus, eu esteja rejeitando o único e suficiente Salvador, a único nome dado entre os homens, pelo qual eu serei salvo. Mas esse é o convite da palavra, que assim como os sábios que vieram do Oriente, eu e vocês nos aproximemos de Jesus, nos alegremos sobremaneira com esse Cristo que se manifestou entre nós. Manifestemos intenso júbilo por esta grande salvação que Deus providenciou para a humanidade. Nos prostremos aos seus pés e o adoremos de todo o nosso coração, entregando não os nossos tesouros, mas entregando-lhe a nossa vida e o nosso coração. Como você responderá a Jesus Cristo manifesto entre os homens? Como você se portará diante da luz que, vindo ao mundo, ilumina a todas as nações? Que Deus te abençoe, para que você responda adequadamente, porque da sua resposta depende o seu destino eterno. Que Deus o abençoe. Amém.